Pessoal, dá uma olhada aqui nesse resultado, ó. Mais de 200 mil disponível no meu aplicativo. E eu faço isso aqui trabalhando pela internet, olha só. Hoje eu tô aqui na piscina, tô aqui gerenciando meus negócios. Eu quero te ensinar como que eu faço isso nesse novo mercado que tá mudando a vida de muita gente. Clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te ensinar. Vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. Cara, 3 meses atrás eu mal sabia mexer em Facebook. Olha só esse resultado. Mas esse valor eu ganhei apenas em 13 dias. Olha isso. Cara, e tudo isso eu aprendi nos últimos 2 meses com o João Pedro. O mês nem acabou ainda, é 22 de fevereiro e eu já tenho disponível R$ 8.249 para sacar na minha conta. E todo esse valor eu aprendi sendo aluna do João Pedro. Olha só que legal, já fiz 54 vendas e faturei R$ 5.222,55. Tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Que tal resultados como esse? Quase R$11 mil em menos de 2 meses. Sabe como eu consegui isso? Aprendi com o João Pedro. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Vou fazer um contato agora com o Fred Uber. E o Fred é um dos setoristas do Flamengo no GE. E Fred Uber, meu velho, como é que o Flamengo está lidando com o jogo desse fim de semana pelo Campeonato Brasileiro e o duelo da semana que vem, terça-feira, contra o Racing? Como é que o Rogério, por aquilo que a gente apurou, aquilo que a gente sabe, como é que o Rogério está lidando? Força máxima nesse fim de semana, por exemplo? Bem-vindo. Boa tarde, Ezek, PVC, Grafite, Pet. É um momento de uma pressão enorme, né? Até agora há pouco acabou uma reunião entre o Marcos Braz, que é o vice-futebol, e o Bruno Spinder, que é o diretor de futebol, na Gávea, com torcedores organizados. Um clima de pressão enorme. Mas para esse jogo ainda de amanhã com Curitiba no Maracanã, mais um jogo como mandante, como vocês estavam falando aí que o Flamengo está tendo dificuldade como mandante, não deve ter nenhuma novidade em relação a jogador voltando de lesão. Pedro continua fora, Gabigol continua fora. Existe uma possibilidade remota ainda do Felipe Luiz ou o Diego serem relacionados, mas sem aproveitamento bastante difícil no jogo. A tendência vai ser um time ainda mais desgastado e sem caras novas. A preocupação passa a ser muito maior até pela eliminação na Copa do Brasil contra o São Paulo, para esse jogo na Argentina, terça-feira, contra o Racing, né? A previsão é para esses principais jogadores voltarem contra o Racing, com Gabigol, Felipe Luiz e Diego, principalmente. O Rodrigo Caio ainda não vai voltar nesse primeiro jogo, e o Pedro também dificilmente vai ter condições. Está tendo uma tentativa para o Pedro voltar contra o Racing no primeiro jogo na Argentina, mas ainda dia a dia está sendo reavaliado. E o Gabriel? Gabigol, a tendência é que a expectativa para o primeiro jogo contra o Racing na Argentina, terça-feira. Para amanhã contra o Curitiba, não. Mas aí seriam Gabriel, Pedro, Bruno Henrique... Não, são 6 que estão fora desse jogo de domingo já, né? O Rodrigo, contando o Thiago Maia, né? Rodrigo Caio, Pedro, Thiago Maia, que são os que estão fora de terça-feira. E Gabigol, Diego e Felipe Luiz, que podem voltar na terça-feira. Esses 6 não jogam contra o Curitiba. Tô certo, Fred? Agora eu queria saber do De Arrascaeta. Porque assim, o De Arrascaeta, o X da questão é assim, o Rogério poupa para terça-feira, contra o Racing, reencontro com o BKSS. Sebastião BKSS era o técnico do Defensa e Justiça, que eliminou o São Paulo da Copa Sul-Americana no Morumbi em 2017, quando o Rogério era técnico do São Paulo. Foi uma derrota, uma eliminação que causou um desgaste muito grande pro Rogério. O BKSS é hoje técnico do Racing. O Arrascaeta sai de campo claramente porque ele estava cansado, não está na melhor condição física no final do jogo contra o São Paulo. De Arrascaeta joga a partida contra o Curitiba porque é fundamental para o Flamengo ganhar do Curitiba, ou De Arrascaeta é poupado para terça-feira? O que você imagina, Fred? A questão, acho que é um dilema grande que o Rogério está vivendo aí, não só do Arrascaeta, que está sentindo dificuldade, está voltando aos poucos. A questão do Everton Ribeiro também, que jogou em 48 horas, jogou 90 minutos de seleção, jogou mais 45 pelo Flamengo. O Rogério tá louco ali para ter a primeira vitória no Flamengo, mas sabe que na terça-feira precisa estar com um time um pouco mais forte fisicamente, né? Acho que é um desgaste grande. Ele ainda tem um treino. Hoje à tarde ainda faz um treino, acho que talvez dê para saber um pouco melhor o que ele está planejando. Mas ele está vivendo esse dilema realmente de precisa dessa primeira vitória, precisa de um pouco mais de tranquilidade para esse início de trabalho dele, mas tem logo ali na frente, na terça-feira, já um jogo na Argentina pela Libertadores,
esse vai ter que fazer uma decisão difícil em relação a Arrascaeta, a Everton Ribeiro, a Isla. Vai ser uma escalação, mais uma escalação muito difícil para o Flamengo. Ô Fred, por tudo aquilo que a gente leu das apurações do GE, do jornal o Globo, de bastidor, havia um descontentamento dos jogadores com relação ao dia a dia, não em relação à pessoa, mas o dia a dia ao trabalho do Domenech. Já temos alguma informação sobre como estão as coisas com relação ao trabalho do Rogério, nesse pouco tempo ainda, do treinador à frente do Flamengo? Sim, acho que é uma impressão boa no início, principalmente depois do primeiro jogo contra o São Paulo, ainda foi uma impressão bastante interessante. Aí o jogo Atlético Goianiense ainda ficou algumas dúvidas, mas assim, até pelo primeiro tempo razoável que o Flamengo fez contra o São Paulo na última quarta-feira, o Rogério ainda tem bastante crédito com a torcida. Por exemplo, essa revolta, esses protestos que a torcida fez depois do jogo de quarta-feira, a maioria direcionada a jogadores como o Vitinho, que perdeu o pênalti, ou o Lincoln, que tinha perdido uma chance clara no primeiro jogo no Maracanã. O Rogério ainda está... Todos entendem que ainda é o início do trabalho, e a dedicação que ele tem mostrado, ele que está morando no CT, ele vai de madrugada no campo para preparar o campo, preparar os treinamentos. Às vezes, 3, 4 horas da manhã, ele já está sozinho ali no campo, preparando treinamento, se empenhando muito, se dedicando muito para essa primeira vitória aparecer. Isso está dando bastante conta também, que eu tenho levado isso em consideração nessa avaliação inicial do trabalho dele. Eu falei domingo, sábado, né? Sábado, 7 da noite, Flamengo em Curitiba. Ô Pet, você que é um crítico, pelo menos sempre se demonstrou assim, da troca de técnico desenfreado do futebol brasileiro. Mas vamos lidar com a realidade, né? 3 jogos de Rogério à frente do Flamengo. Você consegue já ter alguma conclusão de algo diferente, de algo que o treinador esteja fazendo, Pet? Não estou vendo nada diferente. E só para tirar dúvida contigo, porque você dirigiu a pergunta, disse jogadores não estão contentes com Domenech Torrent. Essa informação vem de quando? De antes ou depois da demissão de Domenech Torrent? Foi durante. O Caê Mota e o próprio repórter que cobre o Flamengo para o Jornal o Globo, Diogo Dantas, publicaram informações de bastidor de que os jogadores não gostavam muito do discurso dele, de que ele entendia que o Flamengo ganhou muito na sorte no ano passado. Foi o que eu li, não fui eu que apurei, mas confio muito na apuração desses 2 profissionais. E que não estavam muito satisfeitos com a falta de clareza nos treinamentos, que o Jesus era muito detalhista nos treinamentos, especialmente na parte defensiva do que cada um deveria fazer, e o Domenech incentivava mais a intuição, era um cara mais... O jogador tem que saber o que fazer, ele não tem que ser tão detalhista. São coisas que eu li dos profissionais que cobrem o dia a dia do clube. Eu sei, mas quando foi isso? Foi na semana que ele caiu, na segunda-feira que ele caiu. Exatamente. Por que digo isso, André? Porque durante todo esse discurso, todo esse tempo, quando o Domenech estava questionando isso, sempre está dizendo não. Ele está contando muito com o vestiário. Os jogadores adoram ele. Ele tem grupo na mão. Tudo, estou dizendo, sempre foi a justificativa do Domenech dentro do clube próprio. De repente, na semana, sai essa matéria e ele é mandado embora. Por isso eu estou muito reservado a essas informações quando vêm. Não tenho dúvida nenhuma de que eles apuraram muito bem, mas será que são verdadeiras de repente nessa semana? Então, essa é uma questão. Agora, respeito do trabalho agora do Rogério Ceni, não teve trabalho, 10 dias, não teve trabalho. Agora, a escolha do Domenech Torrent, eu não era satisfeito com a escolha dele na época quando foi contratado. E falei isso. Agora, só era contra de ser mandado embora. O Flamengo escolhe agora o Rogério Ceni. Agora, se vai escolher o Rogério Ceni e quer resultado imediato do Rogério Ceni, todo mundo precisa de tempo, precisa de tempo de trabalho. Então, agora, nesse momento, porque não veio nenhuma vitória e porque foi eliminado da Copa do Brasil, não acho que deve ser questionado e cobrado o Rogério Ceni no momento. O time, sim, um pouco e tudo isso, mas a situação no Flamengo parece que não está boa. Tanto que a gente está vendo uma demissão do vice pedindo a própria demissão, o vice
do Departamento do Esporte Olímpico. Então, dentro lá, alguma coisa, tem algum problema. Espero que quanto antes se acerte, né, e que a política não atrapalhe o clube, porque o clube tem bons jogadores. E que o Rogério Ceni, já uma vez que foi escolhido, tenha o tempo suficiente para mostrar seu potencial, como já conseguiu mostrar um pouco no Fortaleza. Tem uma coisa que eu acho... Só para ser mais preciso com o Caê, né? Ele publicou algumas informações nesse sentido durante a época do Domenech Torrent ainda depois empregado. do 3x0 do Atlético Goianiense, o Caê já trazia informações também, que aí teve reunião em Goiânia. É que, de fato, naquela sequência, surra para o São Paulo e surra para o Atlético, o noticiário ficou mais pesado. Claro, exatamente. Mas ele já vinha noticiando isso. E a minha experiência de repórter é que quando um clube perde um jogo, como o Flamengo perdeu, aqueles dois, para o São Paulo e para o Atlético Mineiro, esse tipo de notícia vem mais fácil. Você consegue arrancar isso mais facilmente dos atletas. Porque também tem o quem quer dizer que... Também tem fonte que quer usar a gente. Claro, né? claro. Mas assim... O treinador já está ali naquela pontinha da prancha do pirata e o jogador vai lá e ó... Agora né? O Caê falou desde lá de trás. Claro que a história... Quando o Domi chegou, perdeu do Atlético Mineiro, perdeu do Atlético Goianiense, falou-se muito dali da reunião que os jogadores tentaram fazer com ele, gostavam dele... Agora, as coisas vieram crescendo. A minha impressão é que o Rogério tem cuidado de Arrascaeta especificamente, em relação à pergunta que eu fiz para o Fred, porque dá para ganhar do Coritiba, na situação que está o Coritiba, com 4 jogadores com Covid, devolvendo o Rodrigo Muniz para o Flamengo. O Rodrigo Muniz era reserva, mas o Coritiba tem desfalques, então o Flamengo pode ganhar do Coritiba. Agora, o Flamengo não pode desprezar o Campeonato Brasileiro. Por quê? Por que desprezaria? Não, só para tentar explicar. São 2 pontos de diferença e a chance de ganhar o Brasileiro para o Flamengo é muito grande. A Libertadores, o Flamengo vai querer ganhar. Mas a Libertadores no mata-mata, se você perder um jogo difícil na Argentina ou depois Boca Juniors, a chance do Flamengo ter um ano ainda mais com positivo... essa defesa aí que o Flamengo está nesse ano? A chance concreta, a chance mais clara, mais evidente... é o Flamengo esperar essa crise das lesões, ganhar os jogos que tem para ganhar, como contra o Coritiba, porque tem 2 pontos de distância para o Atlético. E daqui a pouco vão voltar Gabigol, Diego, Felipe Luiz, daqui um pouco mais o Pedro, e você vai ter um time muito competitivo para tentar fazer no Brasileirão um pouco do que fez no ano passado. O Flamengo tem muita chance de ganhar o Brasileiro. Eu acho até, PVC, queria ouvir o Grafa sobre isso, eu acho até assim, se tivesse que escolher qual campeonato o Flamengo tem mais chance? Eu diria o Campeonato Brasileiro. Exato. Porque o time é super vulnerável. De repente tá uma goleada dessas que já tomou 5. Se você considerar 3x0 goleada, o Flamengo já tem 5 surras nessa temporada. É um time que oscila muito. No entanto, ele ainda é dono do melhor elenco do futebol brasileiro. E a nossa experiência mostra que melhores elencos costumam ganhar os campeonatos por pontos corridos. Então eu diria que a chance nesse momento é até maior de ser campeão brasileiro do que no mata-mata. É isso que eu tô querendo dizer. E aí, Grafa, na sua visão? Eu concordo com o PVC também. Eu acho que o Flamengo não pode priorizar a Libertadores ou Brasileiro, porque a gente sabe que a pressão para o Flamengo ser campeão esse ano, pelo que fez o ano passado, é grande. E já a Copa do Brasil já caiu, já está fora. Na Libertadores pode acontecer isso aí que o PVC falou, um dia ruim, um jogo ruim, como ele já teve dias ruins e jogos ruins no Campeonato Brasileiro. Só que o Brasileiro também esse ano, pelo que a gente vem acompanhando, vai ser mais difícil do que foi o ano passado para o Flamengo, né? Olha só, chegou a hora de você aprender a ganhar dinheiro online de verdade. Olha os meus resultados desse mês. A gente ainda tá na metade do mês, eu já fiz mais de 110 mil reais em comissões. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. E sabe o que é melhor? Eu tô em promoção de Black Friday. Você vai conseguir comprar qualquer treinamento meu com pelo menos 50% de desconto. Então clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te ensinar como usar os mesmos robôs que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet.